Bom dia, sejam bem-vindos. Mais um dia de preparação e estamos aqui unicamente pela graça e misericórdia. Não sei quantos já leram esse capítulo, ou pelo menos mais uma parte que vamos ouvir agora. Que capítulo forte! Quanta realidade para abrir nossos olhos. Não é brincadeira, não. A luz tem sido revelada, as coisas que têm acontecido, semelhante ao que aconteceu nesse período que nós estamos estudando com essas pessoas, e hoje é registrado como história, é exatamente o que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado, como hoje se repete. Vamos orar e aí a gente dá continuidade ao parágrafo 11. Oremos. Eterno, maravilhoso, Redentor, Salvador, Criador. Estamos nesse momento entrando em Tua presença, contemplando a Tua face pela fé, através do nosso representante, o Teu Filho, nosso Salvador, sumo sacerdote da eternidade, o sumo sacerdote que nos representa, nosso advogado, mediador. Nós te agradecemos por essa oportunidade de, pela fé, poder adentrar no santuário e estar contemplando a Ti. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de misericórdia, que é o fato de sermos consumidos. Agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, por estarmos alcançando mais uma semana. Hoje é um dia de preparação. Pedimos que nos guie, que nos sustente, que nos mostre, para que ao pôr do sol possamos estar preparados para adentrar no Teu santo dia. E que lembremos, como diz na versão, King James, lembra-te do dia do Shabat para mantê-lo santo. Nós devemos sim cuidar, não cuidar de fazer de qualquer jeito, mas como diz Isaías, não cuidar do nosso próprio interesse, nem falando palavras vãs, mas que seja um dia deleitoso na Tua presença. Cuida de cada um aqui presente, de cada família representada, dos que já chegaram, dos que vão assistir depois, que sejam alcançados e que se permitam serem transformados, serem convencidos do pecado, da justiça, do juízo, e tenhamos todos nossos olhos abertos. E apenas conhecer não é o suficiente. Temos que ter os olhos, os ouvidos, o coração aberto para viver tamanha luz que tem sido revelada para nós. Aonde, quando aceitamos a segunda mensagem angélica se cumpre na nossa vida. Caiu, caiu a grande Babilônia. E todos nós, e teus filhos que estão buscando te adorar em verdade, sejam despertados desse sono que nos leva, se não tivermos a continuar na prática de muitas vezes a obediência, ou melhor, a prática da desobediência. Misericórdia.
a chegar por mais essa oportunidade de arrependimento, de quebrantar o orgulho de Laodiceia, mas essa oportunidade de aprender de ti. Fala conosco, por favor. Te apresento mais uma vez a vida do Vil Castro de ontem, desaparecido, já para completar hoje. Nós não sabemos o que está acontecendo. Cuida, Pai, da mãe, de sua filha, enfim, não tem sido fácil. E citando o nome dele, eu te apresento todos os enfermos, independente do problema, da depressão, que foi o caso dele, e de tantas outras enfermidades, muitas vezes causadas pelas nossas escolhas, pelos maus hábitos. Toma também as famílias enlutadas. Toma cada um de nós, deste grupo, do grupo do sábado à tarde, cada um que tem buscado, tem se esforçado para mortificar o medo e quebrar o orgulho de Laodiceia. Esse orgulho que expulsa a tua presença de nossa vida. Do nosso... Isso vamos ver também agora, citado nesses parágrafos que vamos ler. Portanto, te damos a liberdade para abrir nossos olhos, mostrar-nos onde precisamos mudar. Mortificar o eu acho, o eu gosto, é assim mesmo. Não, nós temos que procurar viver aqui, em harmonia com o céu. Por favor, completa a obra que começou, essa é a tua promessa, que completaria. E te damos liberdade, Pai. Obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, seja por pensamento, palavras, ações, reações. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, o Messias que muito em breve virá nas nuvens dos céus buscar os que já são seus. Prepara-nos para este momento. Reconhecemos o momento que estamos vivendo, completando quase 6.000 anos, momento de decisão, momento de juízo. Prepara-nos em nome do teu Filho. Pedimos pega. Amém, amém. Muito bem, vamos lá. Quando acompanhe aí o parágrafo 11 ao quantas verdades aí. Vamos lá. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a ordem dos judeus e apelando para os homens a fim de adorar, estava destinada a separar o povo profeta das influências corruptoras do mundo, libertá-lo a fim de ver de mundanismo e apostasia. Deus enviou à igreja Eu tenho que parar, eu tenho que parar aqui. Observa isso. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que é o quê? Temei a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Observa isso. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo divino e conclamando os homens a temerem, observem, e adorarem a Deus, foi destinado a separar o professo povo de Deus. Aquele que professa, que declara, entende? E diz que somos o povo escolhido, esta igreja, este povo. Olha isso. Essa mensagem foi destinada a separar o professo, o povo de Deus, das corruptoras influências do mundo e despertá-lo para se conscientizar de sua verdadeira condição de mundanismo e apostasia. Entende? Porque hoje essa primeira mensagem, ou melhor, as três mensagens evangélicas, né,
do contexto, mas essa primeira mensagem hoje não é mais dita como deveria, não chama mais para uma reforma de vida, seja ela de área for, entende? Porque hoje não é proclamado, porque hoje, entre aspas, é proibido se falar que chega a hora do juízo. Olha que forte isso. Foi destinada a separar o profeta, o povo de Deus, das futuras influências do mundo e despertá-lo para se conscientizar de sua verdadeira condição de mundanismo e apostasia. Então, se eu não vivo essa mensagem, se eu não pego essa mensagem, se eu não ouço essa mensagem, eu estou sendo, eu estou sendo alertado e despertado a ver o mundo, o mundanismo no meio do povo, a enxergar a apostasia no meio do povo? É claro que não. Então, comentando, irmão, o parágrafo 11, um pedacinho do parágrafo 11, que a gente já ouviu até agora. Então, observa como é importante. Bom, Oi? bom dia. Bom, Valeu. Eu cheguei atrasado hoje. fique tranquilo. O que acontece? Então, observa como essa mensagem tem efeito. Qual o resultado de ouvir e viver essa primeira mensagem angélica? Para que possamos entender, enxergar as corruptoras influências do mundo e despertar nossa consciência para a verdadeira condição de mundanismo e apostasia. Este capítulo, assim como muitos outros, me deixou impactada, porque, porque se eu não aceito, não vivo, não busco temer a Deus, que é a estrita obediência, dar glória, que é representar o seu caráter, ok? Eu não entendo que é tempo de juízo, é tempo de busca de santificação, é tempo de mudança de vida. Eu não enxergo o mundanismo e a apostasia que está acontecendo primeiro na minha vida e depois reflete na igreja como instituição. Como guardem isso, releiam depois. E olha só, e essa mensagem não é para qualquer pessoa, para aquele povo, ou seja, para mim, para você, professamos ser o povo de Deus. Então, qualquer pessoa, independente de instituição, que professa, né, que veste a camisa, professa ser povo de Deus, ela deve buscar entender essa primeira mensagem, ok? E vou repetir, o que está escrito aqui, não são minhas palavras, é palavra do testemunho de Jesus. Esta mensagem de temer a Deus e da glória, adorar o eterno, foi destinada a separar que o professo povo, entende? O professo povo de Deus das culturas influências do mundo e para se conscientizar de sua verdadeira condição de mundanismo e apostasia. Triste isso, mas vamos seguir. Ainda parágrafo 11. Já falei. Mensagem. Advertência que, se fosse aceita, corrigiria os males que a estavam a parte dele. Houvessem os homens recebendo do céu, humilhando perante os Olha aí, gente, eu vou continuar lendo, depois eu solto o áudio, porque é muito forte, a gente precisa refletir. Se der tempo, como fizemos aqui, para os slides, não tem problema, mas é necessário a gente refletir sobre isso. Na sequência,
do parágrafo diz assim: nesta mensagem, que mensagem? Deus e dá-lhe glória que é vinda a hora de seu juízo. Vamos lá. Nessa mensagem, Deus enviou à igreja, ou seja, ao povo, à igreja, né? Uma advertência. Que, se houvesse sido aceita, teria corrigido os males que a estavam separando dele. Observe que esta mensagem é uma advertência, por isso que eu chamo a reforma em todas as áreas da minha vida, ok? E se eu aceito essa mensagem de fato, aí Babilônia cai para mim. Por quê? Porque eu vou buscar força e poder no eterno para corrigir e tirar da minha vida os males que estão me afastando e separando dele. Entenderam? Entenderam que eu preciso viver a mensagem? Primeira mensagem para a segunda também ter sentido na minha vida. O testemunho fala que muitos que abraçam a terceira mensagem, que é, né, não aceitar a marca da besta, não viveram a primeira e segunda mensagem. Pega a terceira, mas não tiveram experiência da primeira e da segunda. Então, observa que aqui está um parágrafo, que a gente nem terminou todo, falando do sentido e do significado da primeira mensagem angélica. Então, se ela tem na minha vida essa mensagem, eu entendo o que é a influência do mundo, eu entendo a minha condição de estar envolvido no mundanismo e apostasia, e se eu aceito essa mensagem, ela vai corrigir, ela vai tirar da minha vida todos os males que estão me separando do eterno. E eu vou continuar lendo, porque assim, houvesse recebido a mensagem do céu, ou seja, a mensagem não é qualquer uma mensagem, é literalmente do céu, humilhar o seu coração diante do Senhor, que nós precisamos fazer, ok? E buscado com sinceridade estar em pé em sua presença, o Espírito e o poder de Deus teriam sido manifestos entre esse povo, entre essa igreja. E aí segue dizendo, a igreja teria novamente alcançado o bendito estado de unidade, fé e amor que existiam nos dias apostólicos, quando os crentes de um só coração e alma anunciavam ousadia a palavra de Deus, quando acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de falta. Observa o que é entender e viver a primeira, percebe? E quem vive e aceita, entende a profundidade da mensagem angélica, vai ser dito do Senhor, ver com harmonia, em unidade, traçado instrumento para que consiga o eterno essa para fala. E esse parágrafo dá a gente combater, mas voltar, e a gente acompanha e vamos. Senhor, com sinceridade o preparo em sua presença, o Espírito e ter-se-iam a igreja do bendito fé e amor católicos em que o coração e a alma dos e a
com ousadia em que acrescentam aqueles que se haviam. Atos capítulo 4, versos e capítulo 2, verso 46. Recebesse o professo Observa povo de agora. Deus como refúgio da sua palavra e porque Cristo descreve o Espírito pelo vínculo, diz ele. O Espírito também em uma só vossa ação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fé, capítulo 4. Observa. Controvérsia, né? Diz assim, se, ou seja, condiz, existe um se. Observa, existe um condiz. Se o processo do povo de Deus houvesse recebido a luz que brilhou sobre ele, provinda de sua ação, palavra, Cristo orou. Se hoje não existe unidade, hoje uma parte, se uma parte quer pregar, quer testemunhar dentro do contexto bíblico, entende? Se hoje tem falta de unidade, uma divisão da instituição, porque uns querem viver buscando a santificação e outros querem viver o mundo, por quê? Porque um desses dois grupos está rejeitando a luz que tem sido derramada. Percebe? Olha isso aqui. Se o professo, o povo de Deus, houvesse recebido a luz que brilhou sobre ele, de sua palavra, teria alcançado a unidade pela qual Cristo orou. Então, se hoje não há unidade, é porque a luz tem sido escondida. A verdade tem sido escondida sob o lixo. A luz tem sido escondida, não é mais revelada, não é mais pregada, não é mais buscada. Mas para aqueles que não ficam apenas no PF, como eu digo, no prato feito, que me é dado a religiosidade, mas que busca esse sim, entende a luz dela para viver em conformidade com o céu. E aí segue dizendo assim, ó, foram os abençoados, resultado vivenciado por aqueles que aceitaram a mensagem de Deus. Olha que coisa mais linda. Foram os abençoados resultados. E aí, vamos seguir. Com estes os benditos recebidos pelos que aceitaram a mensagem artista. Vieram de denominações várias e as barreiras denominacionais foram arremessadas ao chão. Os em conflito eram reduzidos a atos. A esperança de um milênio terreal, em desacordo com a Escritura Sagrada, foi posta de lado, corrigidas opiniões falsas sobre o segundo advento. Varridos o orgulho e a conformação ao mundo, repararam-se injustiças, corações se uniram na mais doce comunhão e o amor e a alegria reinaram supremos. Se a doutrina fez isto pelos poucos que a receberam, o mesmo teria feito a todos a houvessem recebido. As igrejas em geral não aceitaram a advertência. Os pais, como atalaias da casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros sinais da vinda de Jesus, não saber
verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. À medida que as esperanças Diga para mim se isso não é um retrato. Veja se isso não é um retrato da atualidade. Se nós não podemos dizer com segurança, a história se repete. Vocês viram que esses parágrafos começaram falando se o povo, ou melhor, se o professo povo. Aí agora diz assim, ó, mas as igrejas, de um modo geral, rejeitaram o quê? Essa mensagem, seus ministros, que como vigias sobre a casa de Israel. O que era que os vigias, os sentinelas faziam? Mostravam perigo, alertavam o povo, ficava vigiando quem estava se aproximando, o que estava acontecendo, avisando o povo, se prepare, vem perigo aí, percebe? Então, observa. Seus ministros, que como vigia sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus. Falharam em aprender, olha a verdade, testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. Hoje, o testemunho dos profetas, o testemunho, o espírito de profecia é rejeitado, é anulado, é desconsiderado, não é mais uma profetia, o testemunho de Jesus no exército americano. Esses homens, esses ministros foram levantados sobre a casa ou enquanto estão levando todos estarem dormindo, incomodados com a situação. E segue dizendo assim, ó, a desconfianças e mundanas coração por em sua palavra e quando a doutrina apresentada apenas despertou seus incrédulos. É muito forte. mundanas lhes encheram o coração, deram o amor para com Deus e a fé em sua palavra. Quando a doutrina do advento era apenas suscitava preconceito, o fato de ser em parte pregada por leigos, tristemente apresentado como mesma, como unanimidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, punha-se a indagação. Dos príncipes ou dos fariseus, e vendo quão difícil tarefa refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, muitos desacoroçoavam as profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Muitos, explicitamente nos pastores, usaram-se a ouvir a advertência, e outros, Observa. ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para plantar e purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto a afeição neste mundo ao invés de Cristo. Os laços que os ligavam à terra mostravam-se mais fortes do que as atrações ao céu. Preferiam a voz da sabedoria mundana e se da probante mensagem, rejeitando a Uau, olha aí. Multidões confiando implicitamente em seus pastores, recusaram-se a ouvir a advertência. E outros, embora convencidos da verdade,
não ousavam confessá-la para não serem expulsos da sinagoga. Não pode pregar isso não, fica quietinho, vou ficar quieto, vou concordar com tudo, senão vão me punir. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar esse profético povo, essa igreja, revelou com toda certeza quão grande era o número. Observa quão grande era o número dos que haviam posto sua afeição neste mundo antes que em Cristo. Os laços que os ligavam à terra eram mais fortes do que as atrações celestiais. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana e desviavam-se da prescrutadora mensagem da verdade. Vocês perceberam que fala um grande número dos que haviam feito. E no parágrafo, em um dos parágrafos anteriores, acho que ontem, fala que um pequeno, apenas um pouco desse povo aceitou a mensagem. Observa isso aí. A história se repete. Aí segue dizendo, ao recusarem, ou seja, essa grande maioria recusando a advertência do primeiro anjo, desdenharam dos seus meios, ou melhor, dos meios que o céu havia provido para a sua restauração. Desacataram o gracioso mensageiro que teria sido corrigido os males que os separavam de Deus. E com maior ímpeto tornaram a buscar a amizade do mundo. Gente, observa. Aqui estava a causa da medonha condição do mundanismo, a apostasia e morte espiritual que existia nas igrejas em 1844. Observa que aqui estava a causa da medonha. Observa que o motivo do mundanismo, da apostasia das igrejas em 1844 é o mesmo motivo que hoje está em todas as igrejas. Qual é o motivo? Recusar a luz recebida. Recusar entender o tempo em que estamos vivendo, o tempo de juízo chegou. Então, o motivo que fez o Eterno levantar um povo após o grande desapontamento para pregar sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Messias, para pregar que haveria que aquele tempo de arrependimento, entende? Esse povo foi levantado para isso. Mas hoje esse povo que foi levantado para mostrar essas verdades não estão mostrando. É um povo que professa com seus lábios, mas o coração está longe de mim, diz a palavra. Por quê? Porque pisa na lei, porque pisa no santo sábado, porque não quer pregar que é tempo de juízo, que é tempo do fim, que é tempo de arrependimento, que é tempo de conversão, de mudança de vida, de busca pelo Espírito Santo, tempo de reavivamento e reforma, tempo de viver em estrita obediência pelo poder e força dele, como o nosso exemplo maior fez, que foi obediente até morte de cruz. Então, observa que se permitirmos verdadeiramente ter os nossos olhos abertos, não é impossível não enxergar que a história está se repetindo. Que o profético povo foi levantado agora com a missão, entende? De levantar essa mensagem, de pregar essa mensagem, está no mesmo erro do passado. A grande maioria está no mesmo erro do passado. E apenas poucos, como também no passado, estão atentos a isso. Vamos seguir. Do primeiro anjo,
os meios que o céu provê para a sua restauração. Desacataram o mensageiro de graça que teria corrigido os males que os separavam de Deus e com maior avidez moveram à busca da misericórdia do mundo. Eis aí a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevaleceu nas igrejas em 1844. No capítulo 14 do Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo que proclama: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. O termo Babilônia é do de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa, a igreja pura, e uma mulher abjeta, a igreja apóstata. Nas Escrituras, o caráter sagrado e da relação entre Cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial. O Senhor uniu a si seu povo por meio de um conselho solene, prometendo-lhe ser seu Deus, enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dele. Diz o Senhor: E desposar-te comigo para sempre. Desposar-te comigo em justiça e em juízo, e em iniquidade e em misericórdia. Oséias 2:19. Oséias é bem claro, Eu né? vos desposarei. Jeremias 3:14. E São Paulo prega a mesma figura no Novo Testamento quando diz: Porque vos tenho pregado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Segundo Coríntios 11:2. A fidelidade da igreja para com Cristo permitiu que a afeição dele se desviem e consentiu que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, comparada com a violação do voto conjugal. O pecado de Israel, afastando-se do Senhor, é apresentado da figura, e o maravilhoso Deus que assim despreza é descrito de maneira tocante. Dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. E foste formosa em extremo, e foste próspera, até que chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Como a aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como a mulher adulta que no lugar de seu marido recebe os estranhos. Ezequiel capítulo 6, verso 8, versos 13 a 15, verso 32 e Jeremias capítulo 3, verso 20. No Novo Testamento, expressão muito semelhante é dirigida aos professos cristãos que buscam de preferência ao favor de Deus. Diz o apóstolo Tiago: adúlteros e adúlteras, sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A mulher de Apocalipse 17, Babilônia, escrita como estando vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície. E na terra estava escrito o nome, a grande Babilônia, mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava enganada do sangue dos santos e dos testemunhas de Jesus. Declara ainda a Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
Apocalipse capítulo 17, versos 4 a 6 e verso 18. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A púrpura, a escarlata, o ouro e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva sé de Roma. E de nenhuma outra potência poderia, com tanto acerto, declarar que está embriagada dos como daquela igreja que cruelmente tem perseguido Cristo. Babilônia também do pecado de relação ilícita com a terra. Foi pastor e a aliança com o tio que a igreja se tornou prostituta, corrompendo-se demais ao apoio dos poderes do mundo, condenação idêntica. Babilônia. Eita coisa forte. Até o final foi o afastamento da aliança com o pagão e a igreja judaica tornou prostituta. Roma, como de semelhante ao procurar o apoio do poder do mundo, recebe condenação. É impossível você ler parágrafos e não enxergar a realidade. É impossível você ler palavras e não enxergar que a história e mesmo fez com que a igreja judaica, seja o povo, né, escolhido para prostituir o caminho, andar de mãos dadas com o mundo, com o mundanismo, como está escrito na palavra. Aquele que diz que é amigo do mundo é amigo de Deus. Por isso, a frase, amigo de Deus, amigo de todos, no mundo de quem vive harmonia com o céu. Porque se o mundo me leva a uma vida de desobediência voluntária, a uma vida de pecado, a uma vida de rebeldia, de rebelião, a uma vida de desarmonia com o céu, e agora eu digo que não tem nada a ver, que é extremismo, que não precisa disso. Olha isso, gente. Quando terminar aqui, se possível, leia do parágrafo 1 agora até o 20. Enxergando o que nós vimos anteontem, que nós vimos ontem. Ontem deu pane mesmo na gravação, eu não consegui salvar, não sei o que aconteceu. Mas eu vou até falar isso, que era para ter dito lá no e aqui também ontem. Orem por esse estudo, porque com certeza a gente sabe com quem a gente está lutando e reconhecemos que não tem força para vencer, se não for pelo poder e força do Eterno. Então, orem, busquem, oremos uns pelos outros por esse processo, ou melhor, por esse projeto, pelo outro projeto de começar o outro livro em janeiro, né, na segunda quinzena de janeiro. Então, temos que entender urgente o tempo em que vivemos, o tempo que tem sido mostrado, o período que tem sido mostrado na nossa vida no dia a dia, que semelhante ao passado, o professo povo, sabe aquele orgulhoso de Odisseia que diz eu sou, está agora dentro do mesmo contexto de rebeldia, de desobediência, contexto de apostasia, contexto de ficar quietinho, não concorda com tudo, senão você vai ser expulso da sinagoga. Senão não vão deixar você pregar.
Senão você vai deixar de ser amigo de Deus e amigo de todos. Vai ser chamado de extremista, vai ser isolado. Prega não, fica quietinho. Olha o que nós vimos aí. Multidões confiando implicitamente em seus pastores, recusaram-se a ouvir as advertências. E outros, embora convencidos da verdade, não ousavam confessá-la, para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem, eu estou lendo o parágrafo 14, um pedaço final do parágrafo 14. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja, ou seja, um povo, né? Revelou com toda certeza com grande número. Melhor, grande era o número dos que haviam posto sua afeição neste mundo antes. É impossível lermos com essa luz que nos tem sido dada, revelada, e não enxergar o tempo que nós estamos vivendo como se isso tivesse sido escrito ontem. Entende? Então, hoje temos que ter muito cuidado. Olha o que diz um pedacinho do parágrafo 19. Linguagem muito semelhante ao Novo Testamento contra os profetas de novo, tá? Olha quantas vezes já falou aqui, dos que professam ser o povo de Deus, professam ser cristãos, mas estão fazendo o quê? Procuram a amizade do mundo e a põe acima do favor do Eterno. E neste dia, podemos meditar, como eu falei, se tiver tempo, releia do parágrafo 1 ao 20. Lembrando o que nós vimos ontem, o que nós vimos hoje, e vai vendo a harmonia. E pense assim, em que contexto eu estou? Eu estou no contexto dessa grande parte que professa ser povo da terra, professa ser povo de Deus, que professa ser, entre aspas, a igreja verdadeira que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas de fato não faz, ou estou no meio daquele pouco, como a gente viu aqui, aquele pouco povo, aquele poucos humildes que entendem a necessidade do arrependimento, de buscar força e poder no eterno para vencer as tentações, para vencer as fraquezas. Então, que neste dia possamos meditar nisso e se ainda eu, dentro do meu autoexame, entender e enxergar que eu estou com um pé lá e um pé cá, eu resolva e decida, porque no meio do caminho, um pouco aqui, e um pouco no céu e um pouco no mundo, eu estou perdido. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que veio passar a tarde aqui com a gente, e aí ela é adventista, essa pessoa. Tá? E aí eu conversando com ela falou assim, não, mas a igreja hoje é uma empresa que tem aluga. Eu mesmo vou na igreja adventista de vez em quando. Eu vou muito na Primeira Batista, que é uma igreja mais, ela falou mais, é a palavra agora, tipo assim, mais concentrada, né, mais pura, não tem esse tipo de louvor, né, agora adventista e tal. Aí esperei ela falar, aí falei sobre a primeira mensagem angélica, falei sobre a segunda mensagem angélica, o que ela entendia com Babilônia que cai. Aí ela falou para mim assim, Babilônia cai é quando é, é quando o mundo enxerga a verdade da vida de Cristo. Aí eu falei, mas isso você acha que vai ser geral, o mundo, a Babilônia vai cair realmente para o mundo? Vai, sim. Eu falei, não vai não, não vai, porque a maioria dos crentes, inclusive não está enxergando Babilônia na própria. Aí falei para ela, um exemplo, comemoração mundana. Aí perguntei, qual é o mandamento da Igreja Católica?
Guardar o quê? Ela falou: "Domingo". Eu falei: "O que mais?". "E festas". Eu falei: "Ah, é? Agora eu te pergunto, esse professa povo que tem a missão de solidariedade, que é chegada a hora de julho, não está guardando as festas". Aí parou e falou assim: "Nossa, isso está acontecendo não só dentro da igreja, como é batista no que eu falei para você que eu gosto de ir". O pessoal fala assim: "Ô, essa semana, olha, teve a festa de não sei o quê, mas a semana que vem vai ter a festa de não sei o quê". Entende? Então, dentro do contexto geral, aí teve uma hora que ela encheu o olho de lágrimas e falou assim: "Misericórdia, Maria", falou pra Maria, "Misericórdia, Maria", e o olho encheu de lágrimas, assim, ela tirou o óculos, limpou. Assim: "Olha só, conhecer e professar que é adventista não é o suficiente, porque crer e temer não é o suficiente". Aí eu perguntei a ela assim: "Até crer?". "Claro que crê, ele conhece mais do que a gente". "Ah, perfeito. Ele crê, claro, o temor, a presença de Deus, a santidade", né, eu falei: "Legal". Agora eu te pergunto, ele obedece? Não. Então reflita nisso, quando eu falei isso ela, né, ela entendeu a profundidade. Eu falei assim: "Então reflita nisso, viver uma vida crendo, tremendo, entendendo que o eterno, o soberano é rei do universo, entendendo tudo dessa luz toda que e não buscando poder e força nele para viver uma vida de obediência, eu estou me tornando discípulo de Satanás". Por quê? Porque ele crê e treme, mas ele não obedece. Credo, Maria, credo, credo. Eu não quero ser. Bom, eu não estou falando para você ser ou não ser, estou te mostrando que o caminho só existe um. Se eu aceito a graça. O que é aceitar a graça? Eu perguntei a ela. O que é? A graça é que salva, é o sacrifício de Cristo perfeito. Mas a verdadeira graça, eu vou continuar vivendo nos mesmos erros ou eu entendo que o meu pecado feriu o meu Salvador e vou buscar não feri-lo novamente? É o Evangelho eterno. Não soube me responder. Qual o contexto das 3 mensagens angélicas? Não soube me responder. O que é que está acontecendo agora no santuário do céu? Não soube me responder. É uma pessoa que nasceu no berço adventista, que foi batizada, que professa ser adventista, e eu falei para ela: "Não é tempo", eu falei para ela assim: "Olha, eu falo direto, não tem de brincar de ser crente, não é tempo de professar com a boca, que faz parte do povo, e nas ações e escolhas continua fazendo tudo errado. Não é mais tempo. Nós estamos, olha, a primeira mensagem é chegada a hora do seu juízo". Aí depois que eu falei, assim, essas coisas todas, "Ai, não sei o que, não sei o que", mudou de assunto, aí foi para Airbnb, procurou hotel e foi conversar outras coisas. Você entende que a mensagem de advertência, ela dói, ela divide, ela tem o poder de me levar a meditar a minha condição, a minha situação, e pedir força e poder do eterno para mudar, porque eu sozinha não consigo. Então essa é a mensagem de hoje, de agora, tá? Entender o tempo, entender a situação e decidir. Hoje é dia de escolher. Se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é mais uma oportunidade de escolha. O que é que eu vou fazer com essa luz? Então, que mais esse dia possamos meditar nisso, tá bom? Releiam esse parágrafo, prestem atenção. E amanhã a gente vai para os slides e vai para. Peraí, só um pouquinho. Vai para os slides tirar lições também desse contexto, porque o comentário aqui, né, já está
já foi o suficiente. Podíamos até parar aqui e seguir amanhã como é que diz? Nos parágrafos seguintes. Mas vale a pena também a gente meditar novamente. Eu quero encerrar com o pedaço que eu já li, parágrafo 14, que começa dizendo assim: multidões confiando implicitamente em seus pastores, recusaram-se a ouvir a advertência e outros, embora convencidos da verdade, não ousavam confessá-la para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar esse povo, a igreja, revelou com toda certeza quão grande número, observa, grande era o número dos que haviam posto sua atenção neste mundo antes que em Cristo. Os laços que os ligavam à terra eram mais fortes do que as atrações celestiais. Preferiram ouvir a voz da sabedoria mundana e desviavam-se da prescrutadora mensagem da verdade. Os seus, os seus caminhos e escolhas estão te ligando ao céu ou à terra. Então, que o Senhor permita, que o Eterno permita, por sua graça e misericórdia, que continuemos amanhã. Bom? Alguém para fazer a oração final? Pronto, irmão. Nós sabemos, irmãos, que realmente as pessoas que vivem hoje nas instituições seguidas adventistas não têm ensinamento praticamente da verdade nenhuma. É tudo superficial. Uhum, E se você for qual foi as três mensagens angélicas, eles podem até não saber, mas não sabem todas quem deveria ser. Né? uhum, Se deve temer a Deus, devemos, né, entender que Ele é em primeiro lugar. E nós sabemos que a Babilônia, né, caiu, né? Caiu a grande Babilônia. E a terceira mensagem é adorar a besta e a sua imagem. uhum, E nós sabemos que aqueles que não pegaram a primeira e a segunda mensagem são praticamente da atualidade, entraram há pouco tempo, quem sabe não. Nós temos uma advertência muito forte hoje, que é de procurar entender essa última mensagem, né? uhum. Que é não aceitar o seu nome. Vai selar esse povo, vai selar o Verdade, seu povo para a salvação. Só verdade. não- E só rapidinho antes do senhor orar, ela disse que aqui em Salvador, já no Espaço Novo Tempo, que tem na Tuba, perto de onde ela mora, já tem culto aos domingos, 9 horas da manhã. Pronto, Né? já Então, aceitando. você entende? É o que eu falei para ela. Que hoje não, que nós fomos doutrinados a seguir o calendário, o relógio do mundo, então automaticamente essa história de culto domingo à noite não é culto nas primeiras horas da segunda. E se eu entendesse isso, quando viesse uma proposta de ter o culto domingo, eu não iria aceitar. É tão sutil e bom, se eu já sei que o culto é domingo à noite, então domingo pela manhã é a mesma coisa, não tem diferença. Aí é onde eu falei, misericórdia. Ora aí, irmão. Amém. Pai querido, maravilhoso Deus. Maravilhoso é, Senhor Deus, o teu esforço para nos levar à salvação, Pai. E muitas vezes não queremos reconhecer isso. O Senhor faz de tudo para salvar. E nós muitas vezes não temos nada para alcançar essa salvação. Misericórdia de nós, Pai. Misericórdia.
darmos, Senhor Deus, a sabedoria exata para que possamos sentir a necessidade de sair deste mundo de pecado, de miséria, de adoração aos ídolos, de adoração a Satanás. Nós não queremos, Senhor Deus, ser esse povo que vai ser lançado no mar de fogo. Nós queremos ser aquele povo que vai fazer 144 mil e que vai fazer parte da grande multidão e que está ao teu lado, ouvindo a tua voz, de bendito meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas nós somos, Senhor Deus, a cada dia olhar de advertência e não recusar, procurar aceitar, para viver, procurar, Senhor Deus, a ensinar as pessoas que nos rodeiam. E enfim, Senhor Deus, Satanás está com grande cólera e quer arrastar o teu povo. Não permita que isso aconteça, Senhor Deus. Dá-nos o poder do teu Espírito em nossa vida, o Espírito do teu Filho, o Messias. E assim, Senhor, possamos entender que a salvação vem do teu Filho amado. E assim nós possamos cada dia ser perseverantes, Senhor Deus, em ouvir a tua voz. Onde o Senhor disse, se ouvir a minha voz, não endureceis os vossos corações. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E é isso que nós precisamos. Entregar humildemente a nossa vida na sua direção. Que às vezes queremos entregar a nossa vida na tua mão, mas não aceitamos a tua direção, como o Senhor quer. Queremos fazer de acordo com os nossos objetivos, mas que isso não seja uma realidade na nossa vida. Que não seja mesmo, mas seja uma realidade de aceitar os teus planos. Nos dá um dia na pessoa Santos Anjos, nos dá a tua proteção eterna e acampa as suas anjos ao nosso redor, Senhor Deus, nos dando força para que nossa luta do dia possa ser vencida com o poder do teu Espírito. Te pedimos, te imploramos e te agradecemos pelo teu Filho amado Yahushua, hoje e sempre. Amém. Obrigada, irmã. Bom dia. O Senhor nos abençoe e nos dê para você.